Olá, professor! Eu sou o professor Marcelo Cavalcante, sou professor da Rede Estadual de Ensino desde 2016 e estamos aqui para iniciar nossa formação, tá? Inicialmente, vou começar com minha autodescrição. Eu sou moreno claro, tenho cabelos pretos lisos, tenho um pequeno cavanhaque, tenho 1,80 m e estou vestindo hoje uma camiseta preta de estampa. Hoje trataremos da nossa formação entre pares sobre os aspectos relacionados à leitura e escrita dos nomes próprios. Abordaremos uma situação de aprendizagem do primeiro ao segundo ano que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Objetivos da nossa formação de hoje. A primeira é desenvolver um trabalho com análise e reflexão da escrita alfabética, refletir sobre situações de aprendizagem fazendo uso do nome próprio e conhecer uma atividade mediada pelo uso da tecnologia. A pauta formativa do nosso encontro de hoje passará por 4 momentos. O primeiro será recuperar as situações de aprendizagem com o uso do nome próprio. A segunda, conhecer a habilidade que iremos desenvolver nossas reflexões sobre essa aula proposta do primeiro ao segundo ano. No terceiro momento, nós vamos conhecer o jogo roleta dos nomes, de quem é este nome, que foi feito pela plataforma Wordwall. E, no quarto momento, daremos um fechamento sobre a nossa formação de hoje. Professor, vamos começar com algumas reflexões. Eu proponho aqui 2 questões norteadoras para que a gente comece a pensar sobre o que nós vamos desenvolver nessa nossa formação. Então vamos refletir um pouco sobre a nossa prática. O que devemos garantir em sala de aula quando estamos trabalhando o sistema de escrita? Quais sugestões de trabalho podemos considerar a partir dos nomes próprios dos estudantes? Então nós vamos olhar um pouquinho lá, no currículo em ação, material do primeiro e segundo ano, algumas orientações que vão nos auxiliar a pensar um pouco sobre essas questões que foram propostas, tá? A primeira coisa é sobre a reflexão e análise da escrita, não é? Inicialmente, nós temos a questão da exploração. A partir da exploração dos nomes dos estudantes, em relação às letras que os compõem, são propostas atividades que levam à reflexão e análise da escrita, o que é muito importante. Os nomes próprios são as primeiras palavras estáveis de que as crianças podem se apropriar, pois, além de lhes darem a própria identidade, não podem ser escritas de outra maneira, sendo, portanto, imutáveis, para que representem aquele indivíduo específico. A lista dos nomes próprios, por sua vez, podem ser propostas atividades e situações de aprendizagem com a turma, sendo possível fazer as relações e comparar quantidades de letras iniciais e finais. Então, você tendo lá, em sala de aula, a lista dos nomes próprios, a exposição, a gente consegue fazer comparações. Como é que inicia o nome desse estudante? Como é que termina? É semelhante de outros estudantes? Olha as quantidades de letras que estão presentes no nome de tal estudante. Então, essa é fundamental, professor, a gente poder considerar no trabalho. Identificar com qual som começa determinado nome. Então, nós podemos identificar, olha, esta letra, ela inicia o nome deste colega com esta letra. Qual é o som que representa, não é? Nós estamos tratando, então, da questão do fonema. Brincar com as palavras, primeiro na oralidade, contando pedacinhos, sílabas, que o nome de cada colega tem. Então, levar os estudantes a compararem seus nomes se há sílabas iguais às do nome de um outro colega, ou de outra palavra conhecida, usando também outras listas. Por exemplo, de animais preferidos, brincadeiras preferidas, cantigas conhecidas, etc. para isso. O que se espera construir com tudo isso, professor? Se espera que, ao final, os estudantes reconheçam que as sílabas e as letras são unidades menores do que as palavras e que, de acordo com a sequência em que se organizam, podem formar diferentes vocábulos. Então, que ele entenda que, desde as letras, formando as sílabas, eles constroem, são partes menores da palavra e que, dependendo da forma que você coloca, a forma que você constrói, você consegue construir outras palavras. Mas agora vamos conhecer a habilidade que nós separamos para desenvolver uma prática mediada também pelo uso da tecnologia, professor. AEF 1.2, do primeiro ao segundo ano, LP 01. Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas estáveis,
como o próprio nome e o dos colegas. É isso, professor. Nós temos uma plataforma chamada WordWall, ao qual eu vou deixar disponível o link para vocês terem acesso, onde nós podemos construir diversas atividades, como por exemplo essa que nós construímos para essa formação de hoje, que é jogo De Quem é Este Nome? É uma roleta que está disponível, que foi construída a partir dos nomes próprios dos estudantes em sala. Então, inicialmente o que nós fazemos? Nós entramos na plataforma, escolhemos a opção de roleta e digitamos nome por nome dos estudantes que estão lá presentes em sala. Essa atividade ela é pensada inicialmente para ser feita coletivamente, não é? O professor projetando a roleta e trabalhando e desenvolvendo ali com o estudante, sempre aguçando, fazendo essa investigação junto deles. Então, vamos abrir a roleta. Então, a primeira situação é a gente rodar a roleta. Então, nós vamos fazer ela girar. E aqui vai apresentar o primeiro nome, que é de um dos estudantes que estão em sala de aula. E aí nós vamos começar a reflexão. De quem será esse nome? É de algum dos estudantes que estão aí em sala de aula. Então, é importante que você faça a primeira reflexão. Dá para iniciar pela letra inicial. Olha, de quem é a letra inicial desse nome? Esse nome ele se inicia com qual letra do alfabeto? Então, é bom que você faça essas inferências, professor, para desenvolver, não é, a curiosidade das crianças e sistematizando também a importância das letras para o nome, as partes do nome. Olha, esse nome ele inicia com a sílaba tal. Qual o nome da sala de aula que nós estamos presente? O início desta palavra, deste nome. Então a gente vai fazendo essas inferências. Assim, professor, chegamos ao final dessa nossa formação, não é? Vamos fazer um fechamento aqui do que nós vimos hoje. Né? Nós refletimos sobre situações de aprendizagem que são fundamentais em sala de aula, quando falamos na construção do sistema alfabético. Então nós vimos também como são preciosas as propostas de metodologias ativas, como destacamos aqui a gamificação, como aliada à proposta de trabalho com os nomes próprios. Então o jogo roleta, né, que nós pensamos lá na plataforma WordWall, ela vem a ser uma metodologia ativa, trabalhada por meio do jogo, né, que nós chamamos de gamificação. Aqui, professor, você encontra nossas referências desse encontro formativo, não é? Peguem como referência para poder fazer estudos aprofundados, agradecer a nossa formação de hoje, não é? Curtam, compartilhem, deixem aí as contribuições de vocês na avaliação final que eu vou dispor aí por meio do QR Code. E no próximo encontro formativo. Tchau, tchau!